Olá, vitoriosa, vitorioso, como vocês estão? Eu quero agradecer muito a vocês que me acompanham aqui no canal já há alguns meses. Como eu já falei, o canal é novo e eu preciso muito do apoio de vocês e sou muito grata pelos que têm me apoiado ali firmemente desde o ano passado. A gente tem estado juntos e eu agradeço pela vida de vocês, pela disponibilidade de vocês, por permitir que a gente esteja nessa comunhão, nessa amizade virtual. E isso é muito precioso para mim, saber que eu, de alguma forma, tenho estado na vida de vocês e vocês na minha vida. Então eu agradeço demais a cada um de vocês. Aquele que gosta desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que busca levar a cada um a reflexão, a autoconfrontação, aquele que gosta desse tipo de conteúdo, dê aí o seu joinha e se inscreve no canal. O canal tem tido assim boas visualizações, mas muitas pessoas não se inscrevem, nem comentam, nem colocam o joinha, o like. Então eu peço que vocês façam isso para que o YouTube entregue cada vez mais, tá bom? E eu tô aqui hoje para desejar um feliz ano novo atrasado, mas ainda estamos no primeiro mês do ano e esse mês é um mês que é muito desafiador para a maioria das pessoas. Para mim, por exemplo, é muito desafiador. Mas eu tenho entendido que com algumas escolhas que possam partir de mim, algumas escolhas que tenham constância, que tenham persistência, eu posso mudar o curso de todos os meses de 2026, ou pelo menos influenciar em grande parte isso. Claro que a gente, durante o ano, nós temos milhares de interferências que não nos cabe, muitas vezes, escolher, mas muitas coisas a gente escolhe. E através das boas escolhas, da minha constância, disciplina, perseverança, eu posso interferir positivamente e até a prosperar em 2026 por causa disso. Então a prosperidade, assim como todas as outras coisas, também depende de mim. E aí eu faço a seguinte pergunta a vocês: o que é que tem aí no coração de cada um do que significa prosperar? A prosperidade, ela não é restrita a área financeira, a área da grana, do dinheiro, do pago isso, pago aquilo, não tenho dívida, posso fazer algum empreendimento. A prosperidade, ela vai muito além disso. Primeiro a gente tem que buscar prosperar dentro de nós, ter paz, ter uma alma tranquila, relacionamentos harmoniosos. Então tem alguns pontos antes
de eu falar das nossas escolhas para prosperarmos em 2026 e sugerir elas a vocês, que a gente questione quais têm sido as minhas crenças sobre prosperidade. Segundo ponto, para que eu quero prosperar? Para quem eu quero prosperar? Então vamos deixar esses 3 questionamentos aí, esses 3 pontos relevantes durante a nossa conversa. Quais são as minhas crenças sobre prosperidade? O que eu aprendi durante a minha vida, na minha educação, na minha relação com os meus pais, do que seja prosperar, do que seja prosperidade. Através disso, a gente vai construindo crenças sobre isso, coisas em que eu acredito firmemente sobre a prosperidade. E para que eu quero prosperar e para quem eu quero prosperar, ok? Então vamos pensando aí sobre isso. A primeira escolha importante para que eu venha a prosperar na minha vida, a prosperar num ano que está apenas iniciando, qual a minha contribuição nisso tudo, porque tem a minha contribuição. Então, a primeira escolha é eu ter a clareza do valor do meu tempo, escolher com que eu gasto o meu tempo, com o que eu gasto e com quem eu gasto, fazendo o que do meu tempo. O que é clareza? Ter claro que o meu tempo ele é finito, eu não sei se eu terei o dia de amanhã, não sei. Então eu tenho que fazer gestão do meu tempo e ter a clareza de onde investir o meu tempo. Ele é individual e ele é finito. O tempo tem prazo de validade. Então a gente não pode perder tempo com o que não é para perder tempo. Nós temos que ganhar através do tempo que a gente tem, bons relacionamentos, boas amizades, um bom trabalho, fazer o melhor do meu trabalho, dar o melhor no meu trabalho, para que eu possa ter um tempo de qualidade. Se você é uma dona de casa, olhe o valor do seu tempo. Então, organização é fundamental. Se eu sou uma profissional liberal, eu tenho que ter clareza e saber qual é o valor do meu tempo. Eu não posso desempenhar uma função de qualquer maneira, gastando tempo ali à toa. Não, o tempo ele é valioso. Se eu não der valor ao meu tempo, não vai ser o meu chefe que vai dar, o meu marido que vai dar, o meu filho que vai dar, o meu amigo que vai dar. Eu preciso ter clareza sobre o que representa o tempo para mim e como usar esse tempo. É tempo de descansar, é tempo de trabalhar, é tempo de me alimentar. Então eu tenho que ter gestão sobre esse tempo na minha vida. Então, olha, a clareza do meu tempo, a clareza do valor do meu tempo, a gestão do meu tempo e as interrupções que o meu tempo pode sofrer. Essas interrupções, elas são internas e externas. As interrupções internas e que muitas vezes boicotam todo o meu planejamento, todo aquele tempo que eu estou pensando em desempenhar isso ou aquilo, elas são aquelas narrativas internas que me derrubam, que me boicotam, que colaram em mim com mentiras sobre a minha identidade. Então eu tenho que ter clareza nessa hora do que Deus me chamou para viver e para ser. Clareza sobre a minha identidade para que eu possa gerir o meu tempo da melhor maneira possível.
E existem as interrupções externas, que muitas vezes estão além do que eu possa fazer ou evitar ou gerenciar. Mas com calma, com inteligência emocional, eu vou dar conta de amenizar os impactos negativos que interferem, que interrompem o meu planejamento, o meu tempo. A segunda escolha para prosperar em 2026 é eu dar valor à minha própria companhia. Dar valor à minha própria companhia. Eu gravei recentemente um vídeo, quem não viu pode ver lá, vocês vão gostar. Dê o seu like lá também. Trancoso, Bahia. Ali eu aproveitei a paz daquele lugar para falar do valor da nossa própria companhia. Se eu não estiver bem com a minha própria companhia, com a companhia que eu tenho de mim mesma, se eu não souber conversar comigo mesma, se eu não souber ouvir a voz do meu silêncio, ali eu falo bastante sobre isso, sobre a importância do nosso silêncio para que a gente possa ouvir a nossa alma, ouvir a nossa necessidade, ouvir aquilo que a gente quer buscar, aquilo que a gente tem como sonho, como expectativa. Eu preciso silenciar. E é legal nesse silêncio ter sempre um caderninho, né, que eu já gosto, e uma canetinha para ir anotando pensamentos que vão surgindo e datando, né, nesse início do ano. Então, isso é super importante que eu faça isso. Aproveitar a riqueza da minha própria companhia. É estar bem comigo mesma. Se eu não estiver bem comigo mesma, eu não vou ficar bem com ninguém. Não vou ficar bem com ninguém. Se eu não estiver bem, se eu não tiver um relacionamento com Deus e comigo mesmo, não tem como ficar bem. Eu falo isso porque se a gente não estiver bem dentro da gente, se a gente não conseguir administrar nossos conflitos, nossos problemas, principalmente esses que eu estou falando do início do ano, é tanta coisa para resolver, é tanta coisa para pagar, mas é nessa fase que é precioso virem os sonhos, o planejamento para o restante do ano. Então é nessa fase que a gente tem que investir, de pensar, de planejar, de organizar nossos pensamentos no papel. Eu sei que cada um de nós é diferente, mas na nossa essência, que é assim a nossa base, como se fosse uma pirâmide, né? A essência, ela é a nossa base de todo ser humano. Todos nós somos humanos. Nós tivemos criações diferentes, educação diferente, vivemos em países um diferente do outro, num tempo diferente um do outro, mas nós somos feitos do mesmo sopro de vida. O mesmo ser supremo, eterno, que soprou sobre a minha vida, soprou sobre a sua. Então nós somos feitos do mesmo barro, forjado do mesmo barro, moldados do mesmo barro. O mesmo barro que me formou a cada um de nós. E Deus soprou o fôlego de vida sobre cada um. Soprou a nossa essência. Por isso que a nossa essência é tão preciosa, é tão valiosa. Por isso que nós devemos esmerar pela nossa essência. Eu sei que cada um tem suas lutas, tem suas dificuldades, tem seus desafios. Escolha alguém para te inspirar. Escolha. A gente escuta muita porcaria, com certeza. E é um consumo
de coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, não vão nos levar a conhecimento algum, mas tem muita coisa, tem livros maravilhosos. Então escolha alguém para te inspirar. Que eu seja, por exemplo, que eu seja essa pessoa. Embora cheia de defeitos, cheia de falhas, começando um canal agora, mas eu sei que cada pessoa, por mais comum que ela seja, pode e deve, porque eu busco isso, é alimentar o outro daquilo que eu tenho sido alimentada, do bom alimento que eu tenho recebido. Então, busque inspiração em alguém. Sempre as pessoas sempre têm alguma coisa boa a nos inspirar. Aquilo que é ruim em cada um, deixa de lado. Não vai servir para te inspirar. Mas aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que você vê que vai te levar a um nível maior, a um nível de vida, a um nível emocional mais alto, pega isso para a sua vida. Pega isso, se inspire. Eu me inspiro demais o dia inteiro em pessoas, em situações, buscando conhecimento, para que eu possa crescer, amadurecer. Então essa é a terceira escolha, escolher alguém ou algum livro ou algum conteúdo em que você possa se inspirar para alavancar a sua vida, às vezes te dar alguma ideia de um empreendimento que você tenha talento para isso. Enfim, busque alguém para se inspirar. E aí você vai perceber que essa pessoa, ou esse livro, ou esse conteúdo, tem coisas, né? Não estou falando só materialmente não, tá? Tem coisas que você não tem, que eu não tenho. Então isso significa que essa pessoa domina algum conhecimento que eu preciso passar a dominar. Para que eu caminhe, eu preciso de conhecimento, preciso ter domínio de conhecimento. O conhecimento é libertador, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz isso. Então, o conhecimento me liberta, o conhecimento tira as cortinas, o conhecimento tira a venda dos meus olhos, tira a lente embaçada com as quais eu estou vendo. E a gente passa a ver a vida, não é que eu vá ver a vida com mais facilidade, com mais... que vai ser tudo fácil. Não é isso que eu estou falando. Mas o conhecimento, ele vai me instrumentalizar para que eu consiga vencer os desafios que a vida vai me apresentando. Olha, então vamos recapitular aqui. A primeira escolha, saber o valor do meu tempo. Escolher ter clareza do valor, do quanto é valioso o meu tempo. E os aspectos que envolvem a valorização, o conhecimento da valorização do meu tempo. As interrupções que esse tempo pode ter, internas e externas, a gestão do tempo. A segunda escolha, valorizar prioritariamente, principalmente, a minha própria companhia. Passar a me conhecer melhor, me ouvir melhor, entendendo o quanto é sagrado o silêncio que eu tenho convivendo com a minha própria companhia, quanto é importante isso, quanto é saudável silenciar, que tem gente que tudo tem uma resposta pronta, tem gente que tudo sabe, tudo ela tem uma resposta. Não, você não é obrigado a ter resposta para tudo. Você não é obrigada. Muitas vezes alguém te pergunta alguma coisa, eu prefiro pensar melhor sobre isso antes de te responder.
não ser precipitado. Tudo isso a sua própria companhia vai desenvolver em você. Essas habilidades, essas ferramentas para conviver bem com o outro. A terceira escolha, eu estou recapitulando, tá? A terceira escolha é escolher alguém para você se inspirar. E aí você vai perceber que essa pessoa, esse livro, esse conhecimento, que é fonte de inspiração para você, ele tem disciplina, ele tem constância, ele tem persistência. Esses 3 pontos principais devem servir como fonte de inspiração para cada um de nós. E o 4º ponto é o conhecimento. Escolha conhecer. Quanto mais livro você lê, melhor. Quanto mais você conhecer sobre essa e aquela teoria, mais vai abrir a sua mente, seus horizontes. Não fique parado. Conheça, aprenda, leia. Para quando alguém conversar, você vai saber do que a pessoa está falando, ainda que você não tenha opinião pronta. É bom também conhecimento adquirido através da conversa e do pensamento do outro. Isso nos acrescenta. Escolha viver a sua essência. É a última escolha preciosa para você prosperar. Porque na sua essência está o que há de mais valioso. O que há de mais valioso, as ferramentas mais valiosas para você vencer cada obstáculo, para você se superar, para você, na hora de uma tomada de decisão, você ter a clareza da decisão certa e você ser fonte de inspiração na vida dos outros. Isso significa, sabe o quê? Prontidão para servir. Porque lembra lá no início, quando eu falei das crenças da minha prosperidade? A gente começa a entender com as vozes do mundo que eu preciso prosperar para os meus deleites, para o meu prazer, para o meu consumo. Não. Isso é uma crença falsa. Isso é uma crença mentirosa e que não vai nos levar a um nível de vida maior. Pode nos levar até a prosperar financeiramente, mas a nos diminuir como pessoa, porque nós fomos criados para servir ao nosso próximo. Lembrando que esse próximo está dentro da casa da gente, depois o nosso vizinho. A partir daí, o nosso próximo é o mundo. Tem gente precisando de ouvir uma palavra tua. Ah, mas eu não sei falar, eu não tenho nada para dar. Não existe quem não tenha nada para servir ao outro. Você pode servir com um cafezinho, às vezes um vizinho, um familiar, alguém no trabalho que está precisando de um sorriso seu, de um bom dia seu. Pense nisso. Servir não é nada servir, eu não tenho dinheiro para dar para o outro. Tá bom, não dê dinheiro, mas dê uma palavra de conforto, de esperança, uma palavra de ousadia, uma palavra que vai tirar o outro daquele lugar de depressão. Você não tem ideia o quanto que Deus pode te usar na vida do outro. Às vezes com uma coisa simples, com um favor simples, com uma palavra simples. Então, escolha viver a sua essência, porque é esse respeito ao outro, ele está lá na sua essência, mas que as vozes do mundo abafam, tiram do nosso entendimento o valor de viver a minha essência.
E a minha essência, ela é voltada, ela é preparada, forjada para servir ao outro. E eu preciso viver isso. E aí a prosperidade virá. Você vai ser emocionalmente saudável, tranquilo, e você vai viver de verdade aquilo que Deus te chamou para ser na sua identidade, aquilo que Deus te chamou para viver na sua vida. Você ficou nesse vídeo até aqui, então não esquece, eu serei muito grata a você e te peço que dê lá o seu like, compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra e eu te agradeço demais, te agradeço imensamente você ter ficado até o final. Bye, bye. Eu sou muito grata a vocês, viu? Vocês são incríveis. Vocês são incríveis e vocês têm alegrado a minha vida. Então alegre a vida de alguém também compartilhando esse vídeo.